Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Férias encerradas, estamos de volta para encerrar, então, o nosso 13º livro, Profetas Menores. E com a ajuda e a bênção de Deus, na próxima semana, dar início ao 14º. A gente já entra no Novo Testamento, Evangelho, Atos, depois vem as Epístolas e, finalmente, o Apocalipse. E assim concluímos a nossa grade do curso básico. Parabéns para você que não desistiu, chegou até aqui e, por certo, até o final chegará. Retornamos da viagem lá dos Estados Unidos, onde fizemos a formatura de uma turma que começou um pouquinho antes e concluiu todo o curso básico. Nós fomos lá formá-los. Até, mais uma vez, damos os parabéns a cada um dos alunos lá da cidade de New Orleans, que formou e agora estão dando início lá ao curso médio, que se os irmãos desejarem, ano que vem, aqui o teremos também para aqueles que desejarem prosseguir. Saúdo, então, aqui os que estão presentes, alunos à distância de vários lugares do nosso Brasil e fora dele. Uma saudação especial ao pastor Afrânio, na cidade de Boca Raton, na Flórida, lá onde nos hospedou, deve estar agora assistindo a aula. Como bom mineiro que é, talvez até assistindo a aula com torresmo do lado. Ó, que maravilha, hein? A gente que não jantou uma hora dessa, falar essa conversa aqui é falta até de vigilância do professor, né? Mas um abraço lá ao nosso querido pastor Afrânio, toda a família que deve estar acompanhando e demais alunos ali nos Estados Unidos que seguem conosco. Sem delongas, irmãos, estamos aí até com o horário um pouquinho em cima. Vamos ficar sobre os pés e orar e dar, então, início à nossa aula dessa noite. Como disse, repito, última aula dos profetas menores. Querido Deus, eterno Pai, graças damos ao Teu santo nome, agradecidos, Senhor, por esta oportunidade de reunir uma vez mais em torno da Tua palavra, em torno do Teu santo livro e aqui poder estudar e aprender mais de Ti. Obrigado por cada aluno que aqui está, apesar do tempo chuvoso, apesar do contratempo, atraso, mas aqui estamos desejosos de aprender mais a Tua palavra e guardá-la na tábua do nosso coração e praticá-la para melhor Te servir. Ó Deus, aqueles que nos acompanham à distância de tantas partes do Brasil e do mundo, nós também pedimos que a bênção do Senhor os alcance, fortaleça, anime a cada um deles a que prossigam até o final da jornada e sejam assim também, ó Pai, certificados pela conclusão do curso básico em teologia. A nossa oração de gratidão por tudo, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia, seu material, não é? Na página de número 46, é isso? 46. Zacarias. Como a gente ficou aí duas ou 3 semanas, foram 2 quartas-feiras, né? Sem aula. Eu preciso lembrá-los de que nós encerramos, então, a nossa última aula falando de Ageu, o qual, junto com Zacarias e Malaquias, fazem parte do grupo dos profetas pós-exílio, ou seja, aqueles que Deus levantou para profetizar a nação de Israel, mas precisamente Judá. A partir de agora, até vale ressaltar, a partir dos profetas pós-exílio, não há mais profeta profetizando para o reino do norte de Israel. Eles foram levados para a Síria e se desfizeram enquanto nação, restando ali depois um remanescente em Samaria, mesclado, que vai dar origem a um povo chamado samaritano, que lá no Novo Testamento nós já sabemos tem até dificuldade de relacionamento com os judeus, de maneira que os pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias, dirigem as suas mensagens ao sul, Judá, cuja capital, Jerusalém. Ageu nós já vimos, aqui está Zacarias, que eram literalmente contemporâneos, profetizaram ali na mesma época, diferença de pouquíssimos meses, se eu não me engano, 1 mês e alguns dias, a diferença entre um e outro. Estavam no mesmo espaço de tempo, portanto, profetizando ao mesmo povo. O autor está aí, página 46. É provável que Baraquias, pai de Zacarias, tenha morrido quando o profeta ainda era bastante jovem,
fazendo de Zacarias o sucessor imediato de seu avô Ido. Ido foi um sacerdote que voltou de Babilônia com Zorobabel e Josué. Josué, sumo sacerdote. E, segundo a tradição judaica, foi membro da grande sinagoga, o grupo governante dos judeus antes da criação do Sinédrio. O nome Zacarias, vale a pena até já colocar aqui, Zacarias está aqui, ó, Zecariá, está aqui o nome já transliterado, o significado dele é Jeová se lembra. Sempre que temos a terminação aqui, Iá, Iode, o Re, é uma redução do Iode, Re, Vav, Re, então é o nome de Deus, Jeová, nas nossas Bíblias, o Senhor. E Zecar significa lembrar, trazer à memória. De maneira que o nome de Zacarias tem por significado Jeová se lembra. O pai de Zacarias tinha por nome, como nós já vimos aqui, Baraquias, significa Jeová abençoa. Barak significa abençoar. Baraquias, Jeová abençoa. E o avô de Zacarias, cujo nome era Ido, significa no tempo dele. Então, olha que interessante. Quando nós juntamos o nome dos três, nós temos a seguinte frase: Jeová se lembra de abençoar no tempo dele. Então, Deus está agora abençoando a nação através de uma nova diretriz, de uma nova direção, porque era chegado o tempo da restauração. Zacarias é um dos mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, dando referências distintas e comprovadas sobre a vinda do Messias. Então, aí nós temos em Zacarias um dos mais messiânicos profetas de todo o Antigo Testamento. Tal qual nós temos lá Isaías entre os profetas maiores, o Zacarias é definitivamente o mais messiânico dos profetas menores. Falando das duas fases, aliás, não apenas das duas fases da volta de Jesus, mas da sua vinda, lá 2000 anos atrás, Zacarias vai dar detalhes da vinda de Jesus, da sua traição, o preço da sua traição, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, enfim, alguns detalhes concernentes à vinda de Jesus para salvar a humanidade. E o mesmo Zacarias dá detalhes também da volta de Jesus, para livrar Israel da opressão gentílica liderada pelo anticristo no final da grande tribulação. Então, Zacarias também fala da vinda de Jesus, ou da volta de Jesus, para libertar os seus irmãos, a nação judaica, e também para implementar o reino milenial. Então, nós temos na figura de Zacarias, repito, um dos mais messiânicos profetas de todo o Antigo Testamento. O tema de Zacarias está aí na página 46 e 47, porém eu já trago aqui de forma objetiva, reduzida, te peço aqui, olha aqui no slide, o tema. Assim como Ageu, também o profeta Zacarias se preocupa com a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém. Lembra, né? Ageu, profeta, que orienta, estimula o povo a voltar a trabalhar na reconstrução do templo. O povo estava desanimado, porque o templo não era comparável ao templo de Salomão, e Deus dá a Ageu uma mensagem de ânimo para o povo, inclusive afirmando categoricamente que a glória daquele templo seria incomparavelmente maior do que a glória manifesta no templo de Salomão. A despeito do templo de Salomão ser marcado por uma glória esplendorosa da sua arquitetura, construção, o ouro, a prata, o bronze, etc., e também a glória manifesta pelo baixar da nuvem que encheu o templo e fez com que os sacerdotes não pudessem se conter de pé, caindo de tanta glória. Mas este templo reconstruído não tem a glória exterior comparável à de Salomão, mas Jesus Cristo entrou nesse templo. E, obviamente, comparar o próprio Senhor Jesus
com uma nuvem que desceu, fica claro que a glória do segundo templo foi muito maior. Então, o Zacarias, ele vem também nesse mesmo ímpeto, nessa mesma linha, orientando o povo a que trabalhassem para a reconstrução do templo, do culto, da liturgia, da vida religiosa e principalmente espiritual, como veremos. Mas, voltando aqui, procura dar maior destaque à restauração nacional de Israel e às suas exigências de pureza e de moralidade. A mensagem de Zacarias vai tocar nessas áreas, espiritual, moral, ética, religiosa, e a expectativa escatológica também é mais premente. Então, fazendo um novo parêntese aqui, nós podemos dizer que o Ageu, ele traz uma mensagem que nós chamamos daquela mensagem canivete, né? Ela é curta e objetiva. O Zacarias, a mensagem é espada, ela é longa, mas tanto um quanto o outro estão falando ao mesmo povo. Em suma, é a mesma mensagem, sendo Ageu mais direto e objetivo, pontual, e o Zacarias recebendo de Deus ali mais mensagem, algumas visões e um chamamento de atenção mais veemente a alguns pecados da nação, como nós vamos ver aqui no desdobrar da aula. Zacarias não somente revela-nos a conversão nacional dos filhos de Israel, mas mostra-nos também o final da grande tribulação, a guerra do Armagedom, a chegada do Messias em Jerusalém e os fatos especiais em Israel para o estabelecimento do milênio. Então, como já dissemos, uma mensagem altamente messiânica. Primeira vinda, segunda vinda, Armagedom, milênio. Zacarias, ele tem uma visão de longo alcance para a vinda de Jesus e de mais longo alcance ainda para a sua volta e o estabelecimento do seu reino. Contexto, já antecipei, mas reforço aqui, repetimos, Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos, ou seja, atuaram dentro de um mesmo período de tempo no território de Judá, ali em Jerusalém. Conviveram com o mesmo povo, viram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e defenderam uma só causa, a qual era a reconstrução do templo. A única diferença entre Ageu e Zacarias está no volume de mensagens. Zacarias contém mais volume não somente de pregações ao povo judeu, mas também é um livro repleto de profundas visões de Jeová. Então, lembrando aqui, eu sei que já se passaram 3 semanas, dado ao intervalo da aula de Ageu, mas o Ageu, ele traz 4 mensagens proféticas no intervalo de menos de 4 meses. A primeira mensagem, falando para o povo reestabelecer as prioridades em relação a si mesmo e a Deus, né? O povo tinha colocado a si no lugar de Deus, construindo as suas casas e deixando o templo de lado. E aí, então, Ageu vem e diz, olha, coloque as coisas no seu devido lugar. Priorize a obra de Deus e depois Deus vai abençoar as suas coisas. Foi a primeira mensagem. Na segunda mensagem, o povo ficou desanimado em relação ao templo que estavam construindo, então aquela mensagem do Senhor é o ouro, a prata, a glória da segunda casa seria maior. A terceira mensagem, muito sucinta, é a questão das mãos que estavam sendo postas na obra. As mãos do povo estavam manchadas de pecado, e eles estavam fazendo a obra. Lembra que eu falei na aula de Ageu que o pecado contamina, a santidade não. Uma pessoa que está em santidade, tocando na outra, não consegue transferir a sua pureza, mas em pecado, transferir a sua iniquidade. Não necessariamente tocando na outra pessoa. No texto lá, o Ageu, ele lida com alguém em pecado, tocando no pão, por exemplo, da preposição, faria com que aquele pão se tornasse imundo, não mais um pão separado, puro.
e assim sucessivamente. Então, essa pessoa, fazendo a obra de Deus em pecado, contaminava a obra de Deus. De maneira que a pessoa primeiro precisava santificar a sua vida, para depois, então, fazer a obra de Deus. A obra de Deus não santifica a vida da pessoa. A pessoa não pode, em pecado, fazer a obra de Deus, imaginando que porque faz a obra de Deus vai se tornar santa. O caminho é primeiro santificar, para depois trabalhar para o Senhor. Primeiro nasce de novo, depois então vai trabalhar na seara do Senhor. E a última mensagem de Ageu, aqui recapitulando, era mais destinada ao Zorobabel e ao Josué, os líderes do povo, para que eles se animassem, porque Deus iria usá-los para restaurar a nação. O Zacarias, basicamente, vai trazer mensagens semelhantes, mas ele desdobra mais essas mensagens. Ele toca mais no assunto do pecado, e chamando o povo mais à santidade. Ele mostra algumas visões, ou Deus mostra a ele algumas visões, que lidam exatamente com esse processo de restauração nacional, como Deus fará. De maneira que eu estou aqui, irmãos, querendo deixar o mais claro possível, que o Ageu e Zacarias, eles estão ali, paralelo, falando no mesmo tempo, para o mesmo povo, as mesmas mensagens, com outras palavras, sendo o Ageu mais objetivo e o Zacarias aí mais prolixo, mais delongado, porque assim Deus deu a ele as mensagens. Página 47, temos aí o conteúdo do livro. O livro de Zacarias, embora esteja dentro dos profetas menores, mas ele é o maior dos profetas menores em se tratando de conteúdo, quantidade de material. São 14 capítulos, então, uma quantidade expressiva de conteúdo. 14 capítulos divididos em 3 partes. Sendo a primeira parte, dos capítulos 1 ao 6, lidando com as questões de visões de esperança, a parte que nós chamamos simbólica. Deus dá a Zacarias algumas visões, e essas visões simbólicas têm uma representatividade espiritual muito forte. Parece até com algumas visões de João lá no Apocalipse. Eu vou mostrar aos irmãos e dar as interpretações respectivas, cada visão com sua interpretação. Nós vamos ver. O capítulo 7 e 8 é uma parte prática, ou seja, na prática, o que o povo deve fazer com aquelas mensagens que estão sendo recebidas. São mensagens de exortação à obediência e também a uma vida de piedade, de consagração, de santidade. Finalmente, o capítulo 9 ao 14, nós temos a parte profética, promessas de glória por meio da tribulação. Então, aquelas mensagens lá para o futuro, como todos os profetas trazem, uma mensagem condenatória para os pecados presentes e uma mensagem de esperança e de restauração para o futuro, mediante a vinda do Filho de Deus, o Salvador, restaurando todas as coisas. Sem delongas, mais uma vez, vamos aí à primeira parte, que é a parte relativa às visões, a parte simbólica, visões de esperança. Aqui vai do capítulo 1 ao 6. Eu gostaria que você virasse a página, para que você perceba que dentro desse grupo aqui, do capítulo 1 ao 6, nós temos a primeira visão, está aí na página 48, a visão do cavaleiro entre as morteiras. Tem ali umas morteiras, várias plantas, árvores, e há uma visão de um cavaleiro ali. Nós vamos ler uns trechos e explicar o significado dessa visão. Só para a gente passar rapidinho, a segunda visão, muito interessante também, o Zacarias vai ver 4 chifres e 4 ferreiros. Meu Deus, o que tem a ver 4 chifres e 4 profissionais que trabalham
com ferro, ferreiro mesmo, trabalhadores da arte ali, de dobrar o ferro, quebrar, amassar, colocar no fogo, derreter, ferreiros. Na terceira visão, Deus dá a Zacarias a visão de um homem, na verdade é um ser angelical, com um cordão de medir. Nos dias de hoje, diríamos uma trena, ou até outros aparelhos mais sofisticados que se usa para medição, nas obras, na construção civil. Até celular hoje já faz esse trabalho de medir distância e tal. Então, aquele anjo está medindo a cidade de Jerusalém. Tem um significado, nós veremos. A quarta visão é uma visão de Josué, o sumo sacerdote. E aqui eu devo chamar a atenção para que não confundamos este Josué, sumo sacerdote, com o Josué, o sexto livro da Bíblia, o sucessor de Moisés, Temos um intervalo aqui entre aquele Josué lá, sucessor de Moisés, e este Josué, da tribo de Levi. Aquele Josué lá é da tribo de Efraim. Aqui é da tribo de Levi, descendente de Arão, sumo sacerdote. O intervalo entre um e outro é de uns 700 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas tem uma visão da condição moral e espiritual do ofício desse Josué, que nós veremos. A quinta visão, a visão do castiçal de ouro e das oliveiras. Daqui a pouco nós veremos também. Sexta, a visão de um rolo voante. Imagina, um rolo, uma mensagem dentro de um rolo, e esse rolo voando no meio do povo. Sétima visão, a visão do Efa, ou do Efa. A oitava, uma visão de 4 carros. E a nona e última visão, outra vez, a visão de Josué, o sumo sacerdote. Então vamos começar essa parte das visões a partir aqui dos slides. Eu começo aqui nos primeiros versículos, só para mais uma vez corroborar a questão da contemporaneidade de Ageu e Zacarias. Dá uma olhada aqui, o Ageu, e aqui embaixo, o Zacarias. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, que é o mês de Elu, está lá entre agosto e setembro, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Segundo ano de Dário, 6º mês. Zacarias, capítulo 1, versículo 1. No 8º mês, entre outubro e novembro, segundo ano de Dário. Segundo ano do rei Dário, segundo ano do rei Dário. 6º mês, 8º mês. Mesmo tempo, 2 meses entre o início do ministério de um e o início do ministério do outro. Então, está evidente que eles são contemporâneos. E aí, o versículo 2, o Zacarias diz o seguinte: Jeová, o Senhor, se irou em extremo. Que palavra forte, né? O Senhor se irou em extremo, isto é, o Todo-Poderoso Senhor foi ao máximo de sua ira. Contra quem? O que diz o texto? Contra. Então, o Zacarias está entregando uma mensagem a um povo que é descendente, óbvio, os pais, os antepassados. Esses antepassados experimentaram, a ira extrema de Jeová. O que aconteceu com os antepassados desse povo aqui pós-exílico? O que aconteceu com os antepassados quando eles enfrentaram a ira extrema de Jeová? O exílio, o cativeiro. Eles foram levados cativos. Por que razão? Porque Jeová se irou em extremo. Por que é que Jeová se irou em extremo? Irmãos, a gente tem falado isso aqui ao longo, não apenas dos livros proféticos, mas desde lá do livro 2, Teontologia, Doutrina de Deus, quando estudamos os atributos de Deus, um dos atributos os quais nós aqui enaltecemos de Deus, e nós glorificamos a Deus, irmãos, por esse atributo. Eu, particularmente,
Glorifico a Deus por esse atributo que é a longanimidade. Deus é longânimo. E eu acho que você tem razão para glorificar a Deus também pelo fato dele ser longânimo. Isso significa que ele não nos julga imediatamente após o nosso pecado. Mas o que é que ele faz? Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Vai dar tempo para ver se a pessoa considera o erro, confessa, deixa. E aí quem confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. E aí o povo peca de novo. Deus não pune. Longanimidade. Eles vão, a consciência deles vai falar com ele. A consciência vai falar. Eles vão se arrepender e voltar para mim. Peca de novo. A consciência não está mais fazendo efeito. Aí Deus fala assim: eu vou despertar a consciência deles. Como é que Deus vai despertar a consciência? Vou mandar profetas. Aí Deus mandava profeta. Mandou o primeiro, apedrejaram. Vou mandar mais um. Perseguiram, vou mandar mais um. Mataram, vou mandar mais um. Longanimidade, longanimidade, longanimidade. Mas aí Deus está dizendo a esse povo: os seus pais, os seus antepassados, abusaram tanto, mas tanto, mas tanto da minha longanimidade, que ela precisou dar um passo atrás e a minha ira deu um passo à frente. Irmãos, para chegar nesse ponto, e aí a gente já falou sobre isso várias vezes, vez por outra a gente se depara tristemente, com alguns escândalos de pastores, líderes, homens que têm alguma visibilidade, quer na mídia, quer nos púlpitos, em algumas igrejas. A gente se surpreende, se assusta. Meu Deus, como é que ele foi entrar nessa situação? Como ele permitiu que isso foi acontecer? E está claro que isso não acontece com ninguém da noite para o dia, de uma hora para outra. Eles abusaram da longanimidade. Deus deu tempo, falou com eles, falou ao coração, falou à mente, falou na palavra, falou no hino, falou na pregação, falou através de profeta. Não ouviram. Aí a longanimidade dá um passo atrás, o juízo dá um passo à frente. Aí quando o juízo vem, a gente fica sabendo: meu Deus! Mas Deus já estava tratando com ele ali, dando oportunidades, as quais não foram aproveitadas. Foi o que aconteceu com a nação. E aí Deus então enviou o juízo, o cativeiro. Ou seja, eles foram punidos com o cativeiro babilônico. Portanto, versículo 3, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Jeová Tsabaoth, Yod-He Vav-He Tsabaoth, Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, isto é, arrependei-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outro, ou seja, voltarei para vós que sois a outra geração, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa entender o seguinte: a geração passada pecou ao extremo, sendo alvo do juízo, da sentença, cativeiro. Passaram-se 70 anos. Agora nós temos uma nova geração, tendo uma nova oportunidade, retornando à sua terra, tendo a oportunidade de reconstruir o templo. Daqui a pouco vai reconstruir a vida civil, vai ter os muros edificados, as paredes colocadas, os portões, colocados de volta ao seu lugar. Tudo vai voltando aos poucos ao seu devido lugar. Mas uma coisa precisa ser restaurada, principalmente a comunhão, que foi perdida aqui, fazendo com que o povo fosse levado ao cativeiro. Essa nova geração está tendo uma nova oportunidade, mas só que não pode começar, preste bem atenção, como se nada aqui atrás tivesse acontecido. É como a mensagem de Deus lá à igreja de Éfeso, a mensagem do Senhor Jesus por intermédio de João à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deus está falando: vamos restaurar o relacionamento. Mas para isso, vocês precisam lembrar dos pecados cometidos lá atrás,
que levou ao rompimento da relação, para que possa então haver a restauração. Não dá para fazer de conta que nada aconteceu. Deus está dando um passo, estendendo a mão, desejoso de reatar o relacionamento, mas é responsabilidade do povo reconhecer os pecados, abandoná-los, voltarem-se para o Senhor, e o Senhor se voltaria para eles. Ou seja, o Senhor dos Exércitos está exortando a nova geração de judeus a voltar para Ele, a fim de evitar a sua ira, a qual trouxera como consequência lá atrás a destruição de Jerusalém e a deportação para a Babilônia. Versículo 4. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Isto é, a expressão os primeiros profetas refere-se àqueles que profetizaram antes do exílio, 587. Esses profetas estão mortos, mas a sua palavra permanece eficaz. Deus mandou lá atrás Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos outros. Eles morreram, mas aquela mensagem de arrependimento de pecado e retorno para o Senhor, esta mensagem não morreu, ela está viva. O povo precisa tomar esta atitude de voltar para o Senhor. Versículo 5, Deus pergunta: vossos pais, onde estão eles? Isto é, onde foram parar vossos antepassados? E os profetas, aqueles lá de trás, acaso vivem para sempre? Ou seja, os meus profetas de então, da época passada, por acaso estariam ainda vivos para vos revelar o destino daquela geração de vocês? Uma geração má que nunca se arrependeu do que fez a mim? Zacarias 1,6, contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, isto é, a minha lei, os meus mandamentos e as minhas ordenanças que eu prescrevi, isto é, que o Senhor estabeleceu, determinou aos profetas, meus servos, não alcançaram, ou seja, não chegaram a vossos pais. Deus falou com eles, mas eles não quiseram dar ouvidos, foram punidos com cativeiro. Deus está falando com a nova geração. E se estes também não derem ouvidos, o que acontecerá? Juízo semelhante. Então Deus está falando: olha, vocês são testemunhas do que os vossos pais sofreram em virtude da desobediência. A pergunta é: vocês vão querer trilhar o mesmo caminho de desobediência dos vossos pais para ter o mesmo fim? É sobre isso que Deus está falando por intermédio de Zacarias. E a partir daqui, vem então as visões. Começando no versículo 8. A primeira visão, como nós lemos aí, na página 48, a visão do cavaleiro entre as murteiras. Dá uma olhada na página 48. O cavaleiro representa, juntamente com os cavalos, um agente de Deus na terra, e informa o anjo do Senhor que o mundo inteiro está em sossego e repouso, simbolizando assim que é chegado o tempo do cumprimento das promessas de Deus com relação à restauração de Israel. Em resposta à intercessão do anjo, Jeová diz que está aborrecido com os pagãos que excederam na sua missão concernente ao castigo de Judá. Ele voltará e reedificará as cidades de Judá. Lembra que lá atrás, quando Abacuque estava vivendo uma crise de fé, porque Deus não punia o povo de Judá em virtude dos seus pecados, daí Deus revelou a Abacuque que levantaria Babilônia para punir Judá. E Abacuque então ficou mais desesperado ainda. Mas como assim? O Senhor vai usar um povo mais perverso do que a gente para nos punir? E aí Deus diz: mas vai chegar o tempo que eu vou punir a Babilônia. E em outros profetas,
Deus vai dizer que Babilônia se excedeu em sua maldade, razão pela qual o juízo de Deus será muito duro para com a Babilônia. E aqui Deus está falando isso mais uma vez. Versículo 8, Zacarias 1, versículos 8 e 9. Você pode acompanhar na Bíblia em paralelo. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Eu pergunto, alguém aqui já viu de noite um homem montado num cavalo vermelho? Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus, né? Eu não sei não, se eu visse um homem de noite num cavalo vermelho, parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás deles estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem estes são. Então, o que nós temos aqui? Com o relato desta visão, o profeta anuncia aos seus ouvintes que um novo tempo está para começar, ainda que momentaneamente não se pareça ou não se perceba nenhum sinal. O sinal de anúncio desse novo tempo será a reconstrução de Jerusalém e do templo. Versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras, isto é, o próprio homem do cavalo vermelho revelou a visão. Zacarias viu e, o que é isso? O que significa esse homem, cavalo vermelho, outros cavalos vermelhos, pardos, morenos, brancos, morenos? Então, ele disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Resposta, então, estes são seres sobrenaturais poderosos, procedentes do céu, para verificar o território de Judá. Tenho aqui uma imagem, né, que de repente ajuda a entender. Está aí os cavalos vermelhos, cavalo de fogo, cavalo moreno, cavalo branco. E o homem sobre ele, que é um ser angelical, e estes cavalos percorrendo todo o território de Judá. Todo o território. O que está acontecendo aqui? Os cavalos, com os seus respectivos cavaleiros, representam simbolicamente anjos, inspetores que estão inspecionando, inspetores do mundo, mas aqui foram enviados para inspecionar todo o território de Judá, os quais estão a serviço do Senhor no processo de restauração da terra de Judá. O que é interessante aqui, irmãos, a gente entender, é que o povo da época de Ageu, Zacarias, voltou do cativeiro, está vendo a terra desolada, destruída, arruinada, muito trabalho a realizar para a restauração, muito trabalho. Teriam que reconstruir muros, portões, o templo. E isso é um trabalho que demanda tempo. E eles não estão vendo as coisas acontecer no tempo que eles gostariam. Nós sofremos dessa questão da ansiedade. Deus fala que vai fazer, a gente quer ver rápido, já, para ontem. E as coisas não acontecem no nosso tempo. Lembra? Zacarias, Baraquias, Ido. Jeová se lembra de abençoar, quando? No tempo dele. A gente quer ver no nosso tempo, mas Deus está fazendo no tempo dele. E enquanto Deus está fazendo no tempo dele, o mundo espiritual, que domina sobre o mundo físico, o mundo espiritual já está em movimento. Já tem cavalo correndo de um lado para o outro espiritual, cavaleiro, anjo, medindo a cidade. Já tem chifres sendo vistos, ferreiros, a gente vai ver agora na sequência, batendo nesse chifre. Está tendo um movimento, perdão da expressão aqui, um movimento frenético no mundo espiritual. Muita coisa está movimentando para lá, para cá, acontecendo. Só que a gente está aqui, no mundo físico. Puxa, não está acontecendo nada. Parece que Deus não está vendo, não está olhando para nós. As coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Daqui a pouco se materializa no mundo físico. Então Deus está mostrando a Zacarias, para que Zacarias revele ao povo, para que o povo entenda, olha, lá no céu não tem ninguém parado não.
Você lembra das palavras de Jesus? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não tem ninguém descansando lá no céu, não. Tem ninguém na rede lá no céu balançando, não. Deus está trabalhando. Ah, mas eu não estou vendo. Não significa que pelo fato de você não estar vendo, que Deus não está trabalhando. Mas, só para dar aí uma pitadinha, né? Ou vamos dizer assim, para dar uma injeção de ânimo na sua fé, eu vou mostrar um pouquinho do que está acontecendo no mundo espiritual. Aí Deus dá as visões a Zacarias para que ele revele ao povo e o povo entenda. Deus está trabalhando. Tem cavalo, cavaleiro, homem medindo e etc. Agora vem a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. 4 chifres e 4 ferreiros. O que está apontando esta visão? A visão aponta para o julgamento divino sobre os inimigos de todo o povo de Deus. Vamos lá. Eu sei que nós ainda não nos aprofundamos no estudo da simbologia. Aqueles que fizerem o curso médio terão uma disciplina chamada teologia exegética, e lá nós estudamos simbologia, numerologia bíblica, o significado dos números, das cores. Dentro da Bíblia, tudo isso tem significado. Alguns objetos, dentre eles, esse aqui, os chifres. Mas, por acaso, alguém já sabe, aparece muito, inclusive, nos Salmos, esta palavra simbólica, chifre. Alguém sabe o que significa na Bíblia, chifres? Chifre na Bíblia é símbolo de força, poder. Esses 4 chifres, que representam 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, então são poderes que estão agindo em todo o mundo conhecido da época. São as nações, os reinos, que estão exercendo a sua força, o seu domínio, o seu poder sobre toda aquela região, e aí, consequentemente, estão oprimindo o povo de Deus. Só que, o que é que Zacarias vai ver? Ele vê os chifres, mas ele vê também essa turma aqui que Jeová manda. 4 ferreiros. Cada um pega um chifre, coloca aqui, e dá uma alisada, né? Como é que o ferreiro trabalha? São seres espirituais. Deus está falando, já mandei 4 ferreiros espirituais para pegar esses chifres e abatê-los, destruí-los, esmiuçá-los. O que é que Deus está dizendo? O povo está perguntando, o Senhor não vai fazer nada contra as nações que nos oprimem? Aí Deus abre os olhos de Zacarias. Olha aí as nações, os chifres. Olha aí quem eu já enviei. Os ferreiros. Vai abater definitivamente o poder dessas nações. Por exemplo, eu vou falar aqui uma sequência de nações, várias nações, que oprimiram o povo de Deus. Começo com a Assíria. Aonde está hoje a Assíria? Existe? Não. Depois vieram os babilônicos. Onde fica Babilônia? Os babilônicos, onde eles estão? Acabaram. Depois vieram os medo-persas. Sabe me dizer onde eles estão? Acabaram. E o povo de Deus, Israel, os judeus, estão onde? Pequenininho, né? Sofrendo daqui, dali, de lá, colar, sendo perseguido, mas estão lá. Essas nações grandes, poderosas, terríveis, a Síria gigantesca, Babilônia, os medos e os persas, cadê eles? Os gregos ao seu tempo também, os romanos ao seu tempo, ainda existe a Grécia, ainda existe Roma, mas com aquele poder, com aquele domínio, não, caíram por terra. Então é esta a visão. Levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres, e disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram Judá e Israel e Jerusalém. Então, quem são esses poderes? A Síria dispersou Israel, Babilônia dispersou os judeus, e Deus está dizendo,
Esses chifres são esses poderes. E eu, na segunda visão, que são dos ferreiros, eles vêm e acabam com esses grandes impérios que lá atrás oprimiram o povo de Deus. Portanto, a segunda visão revela que Deus está disposto a colocar sob o seu domínio, principalmente lá no futuro, no reino messiânico, todas as potências que têm oprimido a Israel. O número 4, como eu já disse, é símbolo de universalidade. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, universalidade significa que no milênio, Deus enviará o seu Filho, que estabelecerá o seu reino, e esse reino se estabelecerá sobre toda a terra. Nenhum outro reino ficará de pé. Próxima visão. Está aí, ó, a visão de número 3. A visão do homem com o cordel de medir. A visão de um homem com o cordel de medir. O que esta visão representa? Representa que Jerusalém está sendo passada em revista por Deus através de um anjo específico. Não é um homem, é um anjo. Vamos aí ao texto bíblico, capítulo 2 agora, de Zacarias, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Pode acompanhar na Bíblia, está aqui, ó. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem, se referindo aqui a Zacarias, era um jovem, enquanto Ageu era um senhor idoso, o Zacarias era um jovem. Então, fala a este jovem dizendo, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Parece uma mensagem muito simplória, mas vamos lembrar uma vez mais o contexto histórico. Na época de Zacarias, a cidade tinha poucos habitantes, estava deserta, os muros derribados, e aí Deus está enviando um anjo para medir a cidade, para que então se saiba qual é a quantidade de pessoas que cabe ali. Nós vamos povoar essa cidade de novo, essa cidade vai tornar a ser habitada. E os muros, Deus disse, eu vou ser um muro ao redor dela. Mas e a sua beleza, a sua glória? Eu serei a glória dessa cidade. Do que é que Deus está falando? Restauração. O livro todo está falando de restauração. Deus está prometendo restauração. O anjo está lá, ó, passando como se fosse a trena, percorrendo a cidade, medindo-a. Então, a visão não anuncia simplesmente a reconstrução material da cidade, mas também a instauração, de uma Jerusalém renovada e messiânica, lá no milênio, completamente restaurada e sob o governo do Messias. Nessa nova Jerusalém, o Senhor mostrará a sua glória e protegerá o seu povo como um muro de fogo em redor. As muralhas materiais já não serão necessárias, porque já terão passado os dias de conflito e de medo. Quarta visão, essa visão também é muito forte, a visão de Josué, o sumo sacerdote. Olha aí no final da página 48, é o capítulo 3 na Bíblia, o capítulo 3 do livro de Zacarias. O sumo sacerdote, nessa visão, ele está vestindo roupas sujas, e ele é despojado, despido dessas roupas sujas, e depois ele é revestido de vestimentas limpas, representando a pureza do remanescente do povo. Josué, seus companheiros sacerdotais,
são um símbolo do Messias, que efetuará a purificação final de Israel. Então, esta visão descreve, olha aqui no slide, a purificação e coroação de Josué, sumo sacerdote, representante de todo o povo. Junto a Josué, quem é que aparece? Quem aparece, irmão? Você vai ver aí na Bíblia, até te recomendo que abra a sua Bíblia, Zacarias, capítulo 3, que visão tremenda essa daí, uma visão que deve nos causar temor, e causa, deve causar e causa mesmo. O acusador, o anjo caído, o antagonista, ele aparece ali. Deixa eu passar aqui. Está aí, ó. Versículo 1 do capítulo 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. Para você tentar imaginar. Imagine que eu sou Josué, diante de mim aqui, né, este púlpito, o anjo do Senhor diante de mim, e ao meu lado direito, o acusador, o inimigo, Satanás, conversando com o anjo. Lembrando, é uma visão, o Josué, o sumo sacerdote, não está vendo nenhum nem outro. O Zacarias, ele vai ver o Josué, o anjo do Senhor diante dele, e Satanás à direita do sumo sacerdote Josué. Fazendo o quê? Para se lhe opor. Por que é que Satanás está ali fazendo oposição? Está ali como dizendo, não aceito, não concordo, não pode ser assim. Porque Josué, pulando o versículo 2 e indo para o versículo 3, o que está escrito aí no versículo 3? Ora, Josué estava vestido como? Vestes sujas, diante do anjo. Então, qual era a posição de Josué diante do anjo do Senhor? Ele estava vestido de vestes sujas. O que é que simboliza vestes sujas, irmão? Pecado. Mais uma vez, volte aqui para você entender todo o contexto. Todo o livro de Zacarias está tratando de restauração. Josué, aqui o sumo sacerdote, ele não está ali representando apenas ele, a pessoa dele, mas ele está representando o ofício, o cargo, a função sumo sacerdotal. Esta função estava corrompida, as gerações passadas corromperam. Esta função estava suja, estava em pecado. E é imprescindível sacerdotes e sumos sacerdotes em santidade, exatamente para, diante de Deus, porque essa é a função, eles são intermediários, eles são representantes do povo diante de Deus, e para que haja restauração do povo, o sumo sacerdote precisa ser restaurado, para que ele faça essa intermediação diante de Deus, para que o povo seja restaurado. Então Deus está começando a restauração do ofício sumo sacerdotal, que está ali sujo, com as roupas manchadas. E aí o diabo está dizendo, não pode, não aceito, está sujo, está manchado. Só que aí, olha o que Deus vai mostrar, a visão. Na visão, né, eu preciso, aliás, antes aqui de mostrar propriamente o que Deus vai fazer, vamos tirar aqui algumas lições práticas para nós, que, como eu disse, deve causar temor e causa. A primeira lição é a manifestação de Satanás acompanhando o sumo sacerdote Josué num momento tão sagrado. Ele está diante do anjo, certamente oferecendo seu sacrifício no momento litúrgico, e o diabo está ali. Isso revela que o diabo independe de lugar ou ocasião
para vigiar de perto os homens de Deus. Segunda lição: Satanás sempre questionará com argumentos acusatórios as escolhas pessoais de Deus diante do próprio Senhor. Ele está acusando. Ele está dizendo: não pode haver esse ofício porque está manchado, está sujo. Só que Deus vai purificar, Deus vai restaurar, Deus vai santificar uma vez mais. Olha, irmãos, Satanás estava, só para a gente mais uma vez aqui entender o contexto do mundo espiritual. Lá atrás, Satanás estava, vamos colocar assim, revoltado com o fato de que o povo pecava e Deus não punia, o povo pecava e Deus não punia, o povo pecava e Deus não punia. Por que não punia? Não estou dizendo que Deus não pune pecado, só lembrando, estava dando tempo, oportunidade, mandando profetas. O povo não aproveitou as oportunidades, então Deus resolve puni-los com o cativeiro. E aí Satanás fica satisfeito. Agora sim, agora estou vendo justiça. Eles mereciam punição mesmo. E aí então, passa-se os 70 anos e Deus resolve restaurá-los. Aí mais uma vez o diabo se levanta e diz: não pode. Porque o que o diabo quer ver mesmo é o povo lá na lama, lá na sujeira, lá no pecado, debaixo do juízo de Deus. Mas quando Deus resolve restaurar, aí o diabo fica furioso mais uma vez e tenta, com suas acusações, com as suas setas, seus dados inflamados, tentar impedir esse processo de restauração. A presença de Satanás mostrou-se visível ao anjo do Senhor, mas estava oculta ao sumo sacerdote Josué. Satanás, palavra essa que em grego, o grego bíblico significa adversário que acusa, em grego arcaico significa aí diabolos, aquele que separa, adversário, acusador, caluniador. É isso que ele faz, para tentar impedir a nossa comunhão com Deus. Se a gente peca, aí que ele vem com tudo, acusando, lançando, você não é digno, você não é merecedor, você está acabado, você já era. Só que Deus quer restaurar. E ele coloca na nossa cabeça: você não merece, você não é digno, não, se lança no pecado mesmo, aproveita, porque para você não tem mais jeito, não tem mais esperança, e Deus quer restaurar. É assim que funciona na prática. O diabo querendo que a gente não seja restaurado, Deus querendo nos restaurar, só depende de nós confessar o pecado, abandonar, se humilhar, se voltar para Deus. Só que o diabo não quer isso, e ele vai acusando. Então é isso que está acontecendo. O que diz dele lá em Apocalipse 12:10? Lá diz que ele não é apenas um adversário acusador de crentes, mas ele possui relatórios individuais de cada servo de Deus, principalmente os servos que têm peso moral e espiritual no seio da obra de Deus. Ou você acha que ele não acompanha de perto aí os passos dos líderes, os pastores, aqueles que têm alguma posição que provoca nas pessoas mais ânimo, mais fé, que tem influência sobre as pessoas? É esses que ele acompanha mais de perto para querer derrubar e depois acusar, para que não se levante mais, e com isso acabe derrubando outros mais. Vamos voltar lá no versículo 3. Ora, Josué, o sumo sacerdote do Senhor, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Trajes sujos em Josué são uma simbologia alusiva ao estado moral dos antepassados, os quais inclusive morreram no cativeiro de Babilônia. Trata-se de uma simbologia alusiva ao último sacerdócio levítico, um sacerdócio imundo. Observação: na pessoa física do sumo sacerdote Josué, Deus estava ressuscitando, purificando o sacerdócio levítico em Judá. Aí eu
Eu fui do versículo 1 ao 3, agora eu volto ao versículo 2. Lá diz assim: mas o Senhor disse a Satanás, isto é, ao receber acusações contra Josué, os judeus, a cidade de Jerusalém, etc., o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este, falando de Josué, um tição tirado do fogo? O que significa um tição tirado do fogo? Significa um remanescente, uma tocha acesa. O fogo consumiu tudo, mas foi tirado ali um tição que foi salvo, escapou daquele juízo todo. Então Josué, ele faz parte, é claro, dessa nova geração que retorna do cativeiro, e diante de Deus, ele é símbolo de restauração, de renovo, de recomeço. Então, Satanás, não adianta, eu não vou parar, é como se o Senhor estivesse dizendo, eu não vou parar de dar oportunidades àqueles que eu escolhi, se eles, obviamente, se arrependerem e voltarem-se para mim de todo o coração. Isto é o que o diabo mais odeia, mais fica furioso, porque ele pecou e de imediato Deus o sentenciou ao juízo eterno. Eu, você, que não deveríamos pecar, mas sejamos aqui práticos, né? Vamos ser sinceros, pecamos. E aí o que o diabo quer? Que Deus de imediato nos puna e nos lance no mesmo inferno para onde ele vai. Mas só que aí Deus vai e nos dá uma nova oportunidade. Se, repito, de verdade, de coração, em sinceridade, nos humilharmos, nos arrependermos, voltarmos para o Senhor de todo o coração, aí Ele nos dá uma nova oportunidade, nos restaura, nos renova, em alguns casos até nos renova de forma que nós sejamos melhores do que éramos antes. Aí o diabo, irmão, rói até o sabugo de ira, de ódio, de raiva. Não pode, é Deus. Pode, e eu faço, eu quero, vou renovar, vou restaurar, vou levantar de novo, vou usar tremendamente, aleluia. O meu nome vai ser tremendamente glorificado na vida dele. Deus não fez isso com Pedro? Jesus não fez isso com Pedro? Fez ou não fez? O diabo diz, não presta para nada, negou o Senhor, joga no inferno. Jesus diz, não, eu vou ressuscitar, vou voltar para ele, vou restaurá-lo, vou usá-lo no dia de Pentecostes, e na primeira mensagem ele vai ganhar 3.000 almas. Aí, diabo, você vai ficar com mais ira ainda, porque eu vou usar ele para ganhar 3.000 almas e glorificar o meu nome. Mas logo ele que te negou? Sim, logo ele que me negou. Complicado entender isso, né? Eu não faria isso, você não faria isso, nenhum de nós faríamos isso. Deus faz. Mas não abusemos da longanimidade, irmãos. Não abusemos da misericórdia. Vamos andar humildemente, em sinceridade, ali em comunhão com Deus. Se por um infortúnio, um acidente, pecarmos, rapidamente corramos para os pés dele, em humilhação sincera, para que nós sejamos restaurados. Porque o diabo rapidamente corre lá e, pecou. E a gente precisa ser rápido também em voltar ali em humilhação para ser restaurado. Adianto aqui, né, já passei, isso aqui, os versículos que seguem, trata exatamente desse contexto de restauração, né, a purificação de Josué, os sacerdotes, é um sinal profético, ou um anúncio da instauração, lá na época messiânica, de um sumo sacerdócio puro, perfeito, imaculado, sacerdócio não segundo a ordem de Levi, mas na pessoa de Jesus, um sacerdócio segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Então, lá na frente, haverá essa restauração. Próxima visão, a quinta visão, capítulo 4 de Zacarias, a visão do castiçal de ouro e das oliveiras. Vamos ver o texto aí.
versículos 1, 2 e 3, capítulo 4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, em cima dele, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada, posta no cimo, tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. Que visão, irmãos! Que visão tremenda! Um castiçal e um vaso de azeite. Está apontando para o quê? Para a manifestação, a indivisível manifestação do Espírito Santo na obra de restauração. O que está acontecendo? Ele está vendo um grande castiçal de ouro. Vamos pensar num castiçal de ouro, um candelabro, uma menorá, 7 hastes, uma haste central, 3 à direita, 3 à esquerda. Em cima de cada boca desse castiçal, o fogo aceso, responsável, portanto, da iluminação do ambiente. Tudo isso aqui é símbolo da presença do Espírito, luz, iluminação, azeite, fogo, símbolos do Espírito Santo. Só que, perceba comigo, para que haja fogo em cada uma das extremidades do castiçal, necessário é que esse fogo tenha um combustível que o alimenta. E o alimento, o combustível que alimenta o fogo é exatamente o azeite. Vamos lembrar lá naquela época passada, que se usava aquele, como é que chama lá na roça, era só para saber se era de lá desse tempo mesmo. Evangelista Jean é dessa época de lá, né? Como é que é o nome mesmo? A lamparina. Não, é porque você lê a Bíblia, né? Tem as 10 virgens lá com as suas lamparinas, o azeite para manter acesa. Mas lá na roça, alguns a querosene, né? Que alimenta aquele fogo. Ok. Castiçal, o fogo é alimentado pelo azeite. Se o azeite acabar, o fogo apaga. Então a nação de Israel, que é simbolizada pelo castiçal, o fogo tinha se apagado porque o azeite tinha acabado. Só que agora Deus está restaurando. Que coisa tremenda, irmãos. Olha que visão. Deus está restaurando, e aí na restauração Deus faz o seguinte: Deus coloca 2 oliveiras, que é a árvore que produz a azeitona, que automaticamente, premida, imprensada, vai produzir o azeite. Então, são 2 oliveiras. Dessas oliveiras, o azeite já vai passando por através de canudos, são 7 canudos. Esses 7 canudos alimentam as 7 hastes do candelabro, da menorá, de maneira que o azeite ali, não acabe, seja o tempo todo alimentado. Coloco aqui, de novo, está o texto aí. Eu vi, castiçal de ouro, um vaso de azeite lá em cima, e em cima do vaso de azeite, de cada lâmpada, os 7 canudos ali alimentando, então, aquelas hastes, e por cima as oliveiras. Então, a oliveira já enchia o vaso já transbordava para os canudos já mandavam aquele azeite para as hastes, e o fogo fazia o quê? Que visão. Deus está falando. O fogo apagou, O azeite faltou. O meu povo, a minha nação, está lá arrasada. Só que agora eu vou restaurar, de maneira que o fogo não mais vai se apagar. Então, na visão de Zacarias, as 2 oliveiras representam os 2 governos do povo, o governo civil e o religioso, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Deus está dizendo que vai usá-los de uma forma tão extraordinária que não vai faltar fogo, não vai faltar azeite, consequentemente fogo,
vai ser uma alimentação contínua de azeite e o fogo vai estar continuamente aceso. Significa uma restauração espiritual extraordinária. Então, as duas oliveiras no país são o ministério de Josué e o ministério de Zorobabel. Quando nós temos ministérios, irmãos, fiéis, piedosos, santificados, ministrando ao povo, o azeite não cessa, o fogo não apaga. Então nós devemos orar para que Deus levante pessoas, como Ele estava levantando aqui Zorobabel e Josué, que são exatamente essas oliveiras que geram o azeite. Deus está usando eles como usinas de azeite para alimentar o fogo daquela nação. Então, as duas oliveiras, trata-se dos dois hebreus específicos, Zorobabel e Josué, procedentes do óleo divino, o Espírito do Senhor Jeová. As duas grandes fontes do poder de Deus em Judá para a edificação do templo estavam no ministério de Josué, sacerdote, e Zorobabel, governo civil, as duas oliveiras. E aí o contexto do capítulo 4 chega lá no versículo 6, e aí o Zacarias pergunta: o que significa isso? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, a restauração da nação não necessitará de uso de força e nem de violência, mas se dará pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está restaurando através do poder do seu Espírito. Essas são aqui as 5 principais visões, irmão, desse grupo de 9. Para que a gente avance, vamos aí à segunda parte, na página 49, que é a parte prática, onde nós temos aqui exortações à obediência e à piedade. É uma parte também, olha, muito forte, de confrontos fortíssimos da parte de Deus para com o povo. Se puder abrir a sua Bíblia aí, abra no capítulo 7. Então, versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Irmão, para pensar nessa pergunta que Deus está fazendo. Durante aqueles 70 anos do cativeiro, sempre que chegava o 5º e o 7º mês, o povo jejuava. Foram 70 anos agindo assim, jejuando, no 5º e no 7º mês, por 70 anos. E ao final desses 70 anos, Deus levanta Zacarias para perguntar ao povo: vem cá, durante aqueles 70 anos, no 5º e no 7º mês, quando vocês jejuavam, aquele jejum era para mim? Era mesmo para mim? Pensa você aí fazer um propósito com Deus: olha, eu vou tirar uma semana de consagração. Aí você, uma semana. E aí você se consagra durante uma semana. Aí no final da semana você resolve entregar a sua consagração, o seu jejum. E aí quando você entrega: Senhor, estou te entregando o meu sacrifício. Aí Deus: era para mim? Você estava fazendo isso? Era para mim? Como se Deus fala: não, nem percebi que era para mim, que você estava fazendo aquilo para mim. Por que Deus está dizendo isso? Porque o povo, aqui a pergunta, era um ritual religioso meramente? Ou era um arrependimento verdadeiro? Como aquele jejum era apenas para cumprir o rito religioso, que dizia que o povo tinha que jejuar no 5º e no 7º mês, e o povo cumpria esse rito,
mas não fazia de coração, automaticamente Deus não o recebia. Você já pensou que você pode fazer muita coisa na obra de Deus por mero comodismo ou repetição? Como a gente diz no popular, está no modo automático. E aí Deus não está recebendo, porque aquilo não está vindo de um coração sincero, puro, íntegro, mas é apenas mecanismo vazio, automático, para cumprir tabela. E aí depois quer que Deus vá e faça, Senhor, tu sabes que eu fiz aquele jejum para ti. Aí Deus pergunta, ué, era para mim? Eu não recebi, não chegou aqui. Senhor, mas eu fiz. Não, mas não era para mim não. Porque se fosse para mim era com integridade, com pureza, com sinceridade de coração. Não é porque um fez, o outro fez, todo mundo fez, o pastor mandou fazer, ele fez, com medo de ser chamado a atenção, para não ficar feio. Deus não recebeu. Então, o que está sendo confrontado aqui é um dos maiores problemas do crente, que é essa questão aqui prática. Como tem sido difícil ser prático. Às vezes nós somos teóricos, mas falta prática. Na teoria a gente prega sobre arrependimento, mas na prática não nos arrependemos. Na teoria nós falamos de santidade, mas na prática não nos santificamos. Na teoria falamos de tanta coisa espiritual, mas que não praticamos. E aí, o jejum, nesse caso, é e sempre será uma arma defensiva e ofensiva em favor dos servos de Deus. Trata-se de um dos maiores acessórios na oração do louvor, da evangelização, da celebração de culto ao Senhor, etc. Quando o crente jejua, imediatamente cria-se sérios problemas aos interesses das trevas, da carne. Entretanto, existem jejuns fracassados, improdutivos, carnais, impotentes. Como assim jejum fracassado, improdutivo? No que se refere ao jejum do judeu nos dias da mensagem de Zacarias, o problema jamais esteve no jejum, e sim na maneira como os religiosos praticavam-no. Por exemplo, praticavam jejum em falhas contra a palavra de Deus. O crente em pecado não confessado jamais poderá jejuar com qualidade espiritual. Está em pecado, não confessa o pecado, não abandona o pecado, mas vai lá, jejua e quer entregar o jejum a Deus e quer que Deus receba. Não, mas espera aí, tem uma comanda em aberto aqui, tem uma pendência. A gente não está em comunhão. Você está fazendo aí um gesto religioso, subindo monte, orando, jejuando, mas e esse pecado aqui? Quando é que você vai confessar e abandonar ele? Não estou recebendo nada que você está fazendo, porque ficou lá atrás um abismo, um buraco na nossa comunhão, no nosso relacionamento. Quando você for lá resolver aquele problema, aí tudo que for feito para mim a partir dali eu recebo. Mas o que você estiver fazendo, está pregando, evangelizando, indo para a rua, indo para a praça, jejuando, subindo um monte, etc. Mas é aquele pecado lá que você não confessou e não abandonou? Nós paramos de caminhar junto lá. Você está andando sozinho aí, ó, fazendo um monte de coisa. Mas o Senhor está parado lá atrás, dizendo, volta aqui, você está indo, e jejua e ora, e vai, visita hospital, presídio, não sei o quê, e Deus está lá atrás, estou te esperando voltar aqui e resolver essa questão. Era a nação. 70 anos se passaram, e o povo, como se nada tivesse acontecido, Deus está perguntando, quando é que vocês vão voltar e confessar aqueles pecados que levaram vocês para o cativeiro? Vocês voltaram e estão tocando a vida como se não tivesse acontecido. Voltem para mim e eu volto para vós. Então, irmão, tudo que a gente faz na obra de Deus, em pecado, em desobediência contra a palavra de Deus, não vale de absolutamente nada. Talvez você até esteja ajudando alguém a chegar no céu que você mesmo não está indo. Já parou para pensar nisso? Você está mostrando para alguém o caminho do céu e você não está andando nesse caminho? Porque há um pecado que não foi confessado, abandonado, tratado.
um perdão que não foi liberado, um exemplo. Outros pecados, nós poderíamos citar tantos aqui, mas o tempo também não nos permite. Então a palavra do Senhor vem a Zacarias para confrontar isso. Executai verdadeiro juízo, juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia para com seu irmão. Como é que você quer jejuar se você é impiedoso com seu irmão? É mau, é maldoso, é perverso, não tem misericórdia de ninguém, e depois quer jejuar. Não estende a mão para ajudar ninguém e depois quer jejuar. Fala mal do outro e quer jejuar. Calunia o outro e quer jejuar. Está no grupo do WhatsApp da fofoca e quer jejuar. Como é que Deus vai receber o seu jejum se você está... Aqui Deus está falando isso. Faz o seguinte, vocês querem mesmo jejuar para mim? Então primeiro, executa o juízo verdadeiro, seja justo, seja piedoso, seja misericordioso para com o irmão, não oprima a viúva. O camarada oprime uma viúva e depois vai lá, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Me ama? Oprimindo as viúvas? Como assim? Oprime o órfão, oprime o estrangeiro, o pobre. Ou seja, não intente o mal cada um contra o seu irmão. Aonde, irmãos? Aonde? Lê aí, por favor, aonde? No seu... Estou na frente aqui, de alguns, perdão, no seu coração. Ele não está falando, não pratique o mal. Ele está dizendo, não intente o mal no seu coração. Então eu quero o mal, o evangelista Jean, aqui no meu coração. Mas eu vou lá para o monte orar a noite toda, até de manhã. E aí? Mas no meu coração, eu quero o mal do meu irmão. Sacrifício versus obediência. Responda para mim, Deus prefere o quê? É melhor? Então tem gente que faz sacrifício, mas não obedece. O outro não faz sacrifício, obedece. No final das contas, quem é que está agradando a Deus? Deus não está recebendo sacrifício nenhum daquele que não obedece. É claro, se você obedecer e sacrificar, você está potencializando a sua vida de obediência. Mas se você não obedece, está perdendo tempo sacrificando. Para Deus é melhor obedecer. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos vivendo em cativeiros, prisões espirituais, que o inimigo das nossas almas, ele se vale das nossas desobediências, e é como se nós estivéssemos, isso é muito sério, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos gerando algemas e entregando nas mãos do nosso inimigo as algemas que ele usará para nos aprisionar, irmãos. Aí quando você resolve obedecer a Deus e tapa essas lacunas e resolve essas pendências, as cadeias se quebram, as correntes vão ao chão, você está livre para servir a Deus. Tem gente servindo a Deus aprisionada a tanto pecado, e aí não está servindo a Deus. Acha, pensa que está, mas não está. É o que Deus está confrontando aqui o povo, né? Então, o preparo prévio para qualquer tipo de cativeiro chama-se desobediência à voz da palavra de Deus. Não obedece à palavra de Deus, está pavimentando o caminho para um cativeiro, uma escravidão. Qual cativeiro? Cativeiro carnal, cativeiro satânico, cativeiro mundano, cativeiro religioso, cativeiro sexual, cativeiro do pecado. Está abrindo portas aí para algum tipo de cativeiro. A sua desobediência abre portas para cativeiros. A desobediência é o passaporte que habilita o crente a entrar em algum tipo amargo de cativeiro. Os antepassados dos judeus só enfrentaram o cativeiro babilônico porque recusaram-se em obedecer a palavra de Deus. Vamos à terceira e última divisão de Zacarias, página 50.
que é a parte profética, promessas de glória por meio da tribulação. O que nós temos nessa parte aqui? Que eu vou pedir para que os irmãos leiam, né, em casa depois, para que a gente consiga encerrar aqui o livro de Zacarias e já entrar em Malaquias, que é bem breve. Eu vou precisar de 20 minutos. Em Malaquias a gente vai até 9h40. Peço aí perdão aos irmãos pelo atraso, a gente vai passar um pouquinho. Mas na parte profética, o Zacarias, ele vai ter várias visões, como eu já antecipei, tanto da primeira como da segunda vinda de Jesus. Visões do Filho de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Capítulo 9, versículo 9. Zacarias. Olha que profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Versículo ainda aqui no amarelo, pulo branco aí, ó. Essa foi a única manifestação pública que Jesus permitiu durante seu ministério e o fez para cumprir as Escrituras. O Zacarias já antecipou como Jesus entraria em Jerusalém, montado em um jumentinho. Outras profecias, ó. Messias é rejeitado por seu povo. Capítulo 11, versículos 12 e 13. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, é como se Zacarias estivesse dando voz ao próprio Senhor Jesus. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, o meu preço. Quanto foi o preço que pesaram para Jesus? 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Isso aqui, irmão, detalhe. Os sacerdotes deram a Judas as 30 moedas e ele entregou Jesus. Depois Judas caiu num remorso tremendo, voltou lá nos sacerdotes e devolveu as moedas. Os sacerdotes falaram, não vamos pegar essas moedas não, essa moeda é preço de sangue, essa moeda aí está contaminada. Detalhe que quem deu a moeda foi eles mesmos, né? E agora não quer receber de volta que ela está contaminada. É a hipocrisia característica daquela religiosidade farisaica. Mas eles fizeram o seguinte, vamos pegar essas moedas e vamos comprar um campo de um oleiro para ser usado para enterrar futuramente estrangeiros que passarem por aqui e morrerem. Então vamos comprar. E fizeram exatamente isso. Compraram com aquelas moedas um campo de um oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Olha que detalhe que Deus revelou a Zacarias acerca de Jesus em sua primeira vinda. Depois o Zacarias vai falar de detalhes da volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino, quando ele vier para livrar Israel no final da batalha do Armagedon. Capítulo 12 de Zacarias, versículos 1, 2 e 3, ó. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Isso aqui é no final da grande tribulação. E acontecerá naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que congregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, a gente está vendo aqui, esta passagem descreve o julgamento de Deus contra as nações que atacam Jerusalém. Tanto Jerusalém como Israel representam todo o povo de Deus. Então, nós estamos falando aqui desse cenário, final da batalha do Armagedon. O que vai acontecer aqui? Capítulo 12, versículo 9 e 10. Acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram. Olha, Jesus falando na sua volta, que quando ele voltar para livrar Jerusalém, olharão para ele, o mesmo que lá atrás eles traspassaram. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e o chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, detalhes extraordinários da profecia messiânica de Zacarias aí, sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O objetivo maior de nosso Senhor ao livrar Israel de seus inimigos é mais do que sua preservação nacional, pois o mais importante no coração de Deus é a sua restauração espiritual. Seu desejo é revelar-se a eles e estabelecer o tipo de relacionamento que foi impossível em séculos anteriores por causa da incredulidade do povo. Bom, vamos aí então falar agora de Malaquias. Vamos adiantar aí, falar do último dos profetas menores, o Malaquias, página 53. Autor. Embora alguns atribuam Malaquias a um escritor anônimo, considerados por alguns ter sido Esdras, usando o pseudônimo Malachi, que significa meu mensageiro, é melhor considerar o livro como escrito pelo próprio profeta. Malaquias não é mencionado em mais nenhum lugar da Bíblia, mas de seus escritos podemos aprender que ele teve um grande amor pelo povo de Judá e pelas cerimônias do templo, e foi um contemporâneo de Neemias. Qual é aqui o nome de Malaquias? O significado, Malachi, que significa meu mensageiro. Irmãos, eu tenho dito já há muito que, infelizmente, o Malaquias é um tesouro, é uma pérola, é uma dádiva de grande valor dentro das Escrituras Sagradas, mas que, infelizmente, por causa do estigma dos dízimos e oferta, quando alguém fala Malaquias, a pessoa, lá vem ele falar de dízimo e oferta. Já bota os dois pés para trás, não é nem só um. Lá vem. E a mensagem dele tem tanta coisa tremenda, extraordinária, mas as pessoas têm evitado falar de Malaquias porque já há uma resistência. Como se do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 6 do capítulo 4, ele dízimo e oferta. Não falasse de outra coisa. Quando, na verdade, você e eu vamos perceber que Malaquias ele vai condenar atitudes da nação em relação a Deus. O povo está pecando contra Deus nas cerimônias, no culto, na liturgia, e inclusive nos dízimos e nas ofertas. Está falhando em várias áreas. E Deus está chamando o povo ao arrependimento, lembrando que é a nação pós-exílica, da segunda oportunidade. Está voltando aqueles pecados lá de trás. E Deus está chamando a atenção de vários pecados, dentre eles o pecado de ser faltoso para com Deus no que concerne os dízimos e as ofertas. Então, o tema central em Malaquias é: Deus é o Pai amoroso, mas também é um juiz implacável. Ou seja, a misericórdia e a bondade do Senhor andam de mãos dadas. Por outro lado, a justiça e a santidade do Todo-Poderoso são e sempre serão indissociáveis. O contexto histórico: um século depois de Ageu e Zacarias. O Ageu e Zacarias passaram-se 100 anos. O povo de Judá estava em situação moral e espiritual deprimente, prestes a deparar-se com outro cativeiro. Pelo visto, os pecados no seio da nação possuíam semelhanças muito próximas com os erros cometidos no passado quando Zedequias e todo o povo de Jerusalém viu-se cercado pelos exércitos da Babilônia
e finalmente fulminados, presos e exilados. Os avivamentos provocados por Esdras e Neemias em nada adiantara para o bem moral e espiritual dos judeus. Um povo sempre inclinado a pecar de forma absurda e vergonhosa contra o Senhor. Foi a esse cenário lastimoso que o Senhor enviou o espiritual Malaquias, o qual precisou esforçar-se ao máximo para atender às exigências divinas diante dos judeus. Então, Malaquias, ele se levanta para condenar os pecados do povo, que lá atrás estavam sendo cometidos e culminou com o cativeiro. Agora o povo vai entrar em um novo cativeiro. Sabe qual cativeiro? O cativeiro do silêncio de Deus por 400 anos. Eu não sei o que é pior, me diga você. Ficar 70 anos exilado, mas ainda assim lá Deus usando profetas, porque usou Ezequiel lá no cativeiro, usou Daniel lá no cativeiro, ou você ficar 400 anos, claro que nenhum de nós vai viver 400 anos, mas pensando em termos nacionais, a nação, 400 anos sem ouvir um A da boca de Deus. O povo pecou tanto dessa vez agora, que Deus resolveu puni-los com um afastamento de 4 séculos. Então você imagina, né, o cálice da ira de Deus como se encheu desta feita agora. Olha aí no seu material na página 54, para falar do conteúdo. O que nós temos em Malaquias? Nós temos o conteúdo dividido em 2 partes. Primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 15, aviso e repreensão, mensagens aos rebeldes. E a segunda parte, do versículo 16 do capítulo 3 até o final, capítulo 4, 6, predição de promessas. Mais uma vez, Deus prometendo aos fiéis a restauração. Então vamos aí, primeira parte. Olha como ele começa. Peso, sentença, palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Malaquias chamou sua mensagem de sentença. Os profetas eram homens que sentiam sobre si o peso da sentença do Senhor. Primeira sentença, dirigida a quem e por quê? Está aqui, aos sacerdotes. Razão, a irreverência dos sacerdotes nos cultos ao Senhor e suas drásticas consequências. Pense em um culto marcado por irreverência. Pessoas irreverentes, andando, conversando, levantando, mastigando chiclete, cuspindo no chão, falando alto, atendendo celular, mandando mensagem. Pense em um culto marcado por irreverência. Só que não estou falando de irreverências aí. Estou falando aqui. Imagina isso tudo acontecendo aqui. Levantando, conversando, falando no celular, cuspindo no chão, mastigando chiclete. Irreverência dos sacerdotes. Era isso que estava acontecendo. Olha o que Deus vai falar. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que fazem o quê? Desprezam o meu nome. E dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Irmão, o pior aqui em Malaquias, você vai ver, é que Deus traz à tona o pecado do povo, e o povo era irônico, perguntando, mas onde? Em que nós fizemos isso? Não, a gente não. Como se Deus estivesse mentindo. Por exemplo, lá, nos dízimos e ofertas, quando nós chegarmos lá, Deus pergunta, vocês me roubam? E o povo pergunta, em que temos te roubado? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês desprezam o meu nome? Aí o sacerdote, nós? Nós? Em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que havemos profanado? Nisto,
que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Você chega lá, tem um pão bom e um pão bolorento, imundo, podre, que não serve para nada. Aí o sacerdote diz, separa esse bom aí para mim, dá esse bolorento aqui que eu vou levar lá para a mesa dos pães da proposição e botar lá para o Senhor. Isso é honrar o Senhor ou é desprezar o Senhor? Os sacerdotes que deveriam glorificar o nome de Deus o estavam envergonhando diante do povo. Os sacerdotes deveriam ser filhos de Deus e, no entanto, não honravam o Pai. Foram chamados para serem servos de Deus, porém não mostravam respeito algum pelo Senhor. No versículo 10, o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, gostaria que um de vocês fechasse a porta do templo. Que coisa forte. Deus está dizendo assim, olha, nós poderíamos entrar em um acordo. A gente fechava a porta do templo, daí vocês não perdiam o seu tempo e nem faziam com que eu perdesse o meu. Vamos parar com isso? Vocês fecham a porta. E aí, Deus acabou fechando mesmo, né? 400 anos em silêncio, acabou aquilo. Porque o povo tratava Deus assim. Ele está dizendo, assim vocês não acenderiam mais o fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as vossas ofertas. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. A coisa é tão séria que os sacerdotes estavam o tempo todo sendo infiéis. Eles levavam para o altar o animal coxo, manco, cego, imundo, e ofertavam a Deus. E aí Deus vai dizer assim, faz o seguinte, quando o seu príncipe, o governador, para ficar prático aqui, vamos pensar assim, o governador do estado do Espírito Santo te convida para ir lá na casa dele, para um almoço, mas ele diz assim, traz aí um animal para nós matarmos aqui no almoço, e aí você pega aquele animal bem bonito, né, e tal, para querer impressionar o governador, leva o melhor. E aí os sacerdotes faziam isso, honravam os príncipes do povo, mas na hora de levar para Deus, pega esse coxo aí, esse cego, esse manco, esse manchado, tá bom para Deus, mas e lá para o príncipe? Não, lá vamos levar para ele um bem bacana. Era assim que o povo agia. O Senhor Todo-Poderoso diz, sacerdotes, eu estou falando com vocês, se não obedecerem ao meu mandamento, e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Os sacerdotes devem ensinar a verdade, né, a respeito de Deus, e todos devem pedir conselhos para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fizeram, né, ou que Deus fez com os sacerdotes. Nota, toda ação espiritual positiva no seio do povo de Deus dependerá sempre da unção divina dos sacerdotes. Sacerdotes em pecado é o que, irmãos? É uma fonte de maldição para o povo. Segundo Malaquias, o povo encontrava-se desviado, transtornado, cabisbaixo, enfraquecido, face à conduta moral e espiritual dos sacerdotes. Eram eles os culpados pela fraqueza espiritual do povo. Que essa mensagem de Malaquias é atual ou não é atual, irmãos? Mas o pessoal não prega Malaquias com medo do dízimo e da oferta. A vida do Senhor no seio do povo depende de sacerdotes vivos para ministrar a palavra viva. Sacerdotes mortos em pecados e erros não podem administrar a vida de Deus. Eis aí porque de muitas igrejas locais totalmente mortas. O altar está morto. Como é que a igreja vai ter vida? Então o avivamento precisa começar aonde? No altar. Estou apontando para cá, irmão, não é que eu estou dizendo que esse é o altar, apenas fazendo aqui, né, a comparação. Muitas igrejas
tem morte no altar, como é que vai ter vida no meio do povo? Então Deus primeiro está chamando a atenção do altar, dos sacerdotes, para a partir dali restaurar a nação. Eis aí uma triste constatação, mas o fato é que a igreja evangélica brasileira tem a cara da liderança evangélica brasileira. Se a liderança for fiel, a igreja vai ser fiel. Se a liderança é santa, a igreja é santa. Se a liderança gosta de orar, a igreja vai gostar de orar. Se a liderança gosta de Bíblia, a igreja vai gostar de Bíblia. Mas se a liderança faz as coisas de qualquer maneira, o povo também vai levar de qualquer maneira. Capítulo 2, versículo 11. O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel, os moradores de Jerusalém, fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país, está lá, as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Então o povo estava casando com mulheres estrangeiras que adoravam ídolos e trazendo essas mulheres para dentro do templo e automaticamente profanando o templo. E eu pergunto, quem eram os primeiros que faziam isso? Os sacerdotes. E aí, se o sacerdote está aprontando, o povo lá embaixo está achando o quê? Agora está valendo tudo, agora é permitido. Estão fazendo lá em cima, todo mundo casa, descasa e volta e troca de mulher. É isso que ele vai condenar aqui, o divórcio, novo casamento. Malaquias vai bater forte contra essa prática que estava sendo assim, virou banal, estava acontecendo a todo tempo. E o pior, esse segundo, terceiro casamento era com mulheres idólatras, e elas estavam sendo inseridas no ambiente sagrado. Irmão, já passei aí por igrejas, só de lembrar já dá um negócio, só Jesus, que tem um tal do pastor e da pastora, a esposa do pastor é pastora. Até aqui não é isso que me causa o maior frisson, não. Mas o problema era o seguinte, a esposa do pastor é pastora. Aí o pastor divorciou dela. Automaticamente, divorciada do pastor, já perdeu o título de pastora. Aí o pastor casou com uma lá de baixo. Aí ela subiu e virou pastora. E a que era pastora virou a ovelha dela. Me explica um negócio desse dentro da igreja. Aí o que o povo vai pensar disso aí? É assim que está valendo agora? É desse jeito que a banda está tocando, como diz no popular? Por que essa bagunça que a gente vê generalizada nas igrejas locais, não estamos falando da igreja invisível, universal, pura, santa, imaculada, corpo de Cristo, que logo, logo será arrebatado. Estamos falando aí nas instituições, nas denominações, nas churches, nas assembleias de Deus bagunçada também para o Brasil afora. Porque o altar está assim. E a igreja vai seguindo o altar. Versículo 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Deus está enfadado, cansado. E ainda dizeis, em que enfadamos o Senhor? Nisto que dizeis. Olha o que o povo dizia. Qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Olha o que o povo dizia. Quer saber de uma verdade? Deus gosta de quem apronta mesmo, de quem faz o mal. É esses que Deus abençoa. Não é quem anda em santidade. Com isso, o povo estava sendo desestimulado a viver uma vida piedosa, porque diziam que Deus, na verdade, abençoava aqueles que aprontavam, e não quem vivia em santidade. Irmão, era difícil. Aí o Malaquias teve uma árdua missão. Ele vai profetizar, a vinda de João Batista, que é o que vai dar fim a esse silêncio, lá no capítulo 3, versículo 1. E para a gente poder encerrar a aula, depois eu vou compartilhar esta aula, que a gente está aqui filmando, vai estar disponível, mas eu vou compartilhar no grupo também a aula anterior, essa mesma aula que eu dei há 2 anos atrás, que aí foi menos corrida, dada aí os contratempos do início, mas, em suma,
É o que nós estamos vendo. Mas lá eu vou acabar falando mais, assim, cada versículo que aqui eu não estou podendo fazer. Essa segunda parte, então, de Malaquias, diz assim, ó: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Mais uma vez a palavra é essa: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? A gente não está desviado, não. Roubará o homem a Deus? O Senhor está perguntando. Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos, Senhor? O Senhor está... Eu não sei, o Senhor não está bem, não, Senhor. O Senhor está falando que a gente tem que voltar para o Senhor, mas a gente não está desviado. O Senhor está falando que a gente tem que honrar o Senhor, mas a gente não está desonrando, não. A gente só oferece o pão imundo, lá o animal coxo, mas a gente não te desonra, não. O Senhor está falando que a gente está desviado, mas só porque a gente casou pela terceira, quarta vez com mulheres etéreas, mas isso não... O Senhor está dizendo que a gente te rouba. Onde que a gente te rouba? Aí, ó, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Então, irmão, é uma sequência de pecado. Um pecado chamando o outro, um pecado chamando o outro, um abismo, né, chamando o outro. Aí chega nesse aqui, dos dízimos e das ofertas. E Deus conclama: trazei os dízimos e as ofertas. Se vocês forem fiéis aqui, aí Deus vai fazer a promessa no 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus promete que vai abrir a janela do céu, não é? Ou seja, a janela estava trancada. Aqui, ó. Em seguida, o Senhor os conclama a retornar a fidelidade nos dízimos, para que a janela do céu se reabrissem para todos eles. Interessante é que tem crente que não somente as portas, mas até mesmo a janela do céu fecharam-se totalmente para eles. A pergunta é: qual o motivo das janelas fechadas? Olha aí, ó. Proteção contra? Você não fecha a casa, a porta, a janela? Até Deus fechou a janela lá, ó. Proteção contra ladrões. O livro então termina com predições de promessas, e aí a gente vai encerrar aqui. As promessas da vinda do preparador do caminho, que é João Batista, e depois a vinda do próprio Senhor Jesus. O que me chama mais atenção aqui nessa segunda parte é que a última palavra, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Malaquias 4, versículo 6. Qual é a última palavra que aparece aí? E Deus ferirá a terra com maldição, é isso? A última palavra, então, é maldição. Está aqui. Versículo 4, perdão. 4, 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É a última palavra no Antigo Testamento, maldição. Sabe como é que vai terminar lá o Apocalipse? Lá não haverá mais maldição. A maldição aqui é justamente em virtude dos pecados do povo que está atraindo maldição. Mas um verdadeiro e genuíno arrependimento atrairá a bênção do Senhor. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui, já vou orar, encerrar a aula. Hoje, mais do que nunca, eu devo agradecê-los pela paciência, pedir perdão aí pelos contratempos. Retornamos ontem de viagem, foi corrido, hoje a chuva, tivemos dificuldade técnica aqui no começo. Nos perdoe mesmo. A semana que vem, com a bênção de Deus, daremos início ao próximo livro, que será os Evangelhos, né, entrando já no Novo Testamento. Vamos orar, agradecer a Deus, e na sequência aí, alguém desse grupo aqui, fiel, que ficou até agora, alguém aqui vai para casa mais abençoado do que como chegou, não é? Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua bênção, a tua proteção, a tua graça, a tua misericórdia derramada. Muito obrigado por mais esta aula, que nos instruiu, nos edificou
e certamente, ó Pai, colocando-a em prática, servirá de grande bênção para a nossa caminhada em direção ao céu. Recompense a cada um o esforço, a dedicação que nessa noite foi aqui apresentada. Faça aquilo que eu não posso fazer. Abençoe de forma abundante. É a minha oração em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém.